Vamos seguir. Campeão paulista, finalista da Copa do Brasil e da Libertadores, a 6 pontos do líder do Brasileirão, com um jogo a menos e, como se não bastasse, aplica uma goleada em cima do maior rival, que não acontecia desde 2004. É ou não é uma temporada inesquecível do Palmeiras? E o Palmeiras, hein? Tá como? Com o clima lá no alto. Essa festa toda no vestiário mostra que não foi uma vitória comum, foi uma vitória em derby, bem diferente. Não é só um jogo, é um derby contra o maior rival, em nossa casa. Sabemos que isto vale mais que 3 pontos, vale 3 pontos e a satisfação que podemos dar a quem nos assiste. Se de um lado estava assim, imagina do outro. É, Mancini, moiou. Esse foi o primeiro derby dos treinadores, tanto do Abel Ferreira quanto do Wagner Mancini. E de cara, logo na estreia, eles já sentiram o peso do que é um Palmeiras e Corinthians. Tanto pro bem quanto pro mal. Nós não conseguimos marcar. Nós tínhamos elaborado uma estratégia de marcar alto, não deixando o Palmeiras sair jogando, ou marcar baixo. E curiosamente a gente marcou a maior parte do jogo, atraídos talvez pelo Palmeiras, na parte central do campo, onde torna o jogo definitivamente perigoso. O time começou bem, achou que dava para marcar adiantado, fez uma péssima leitura de jogo e acabou sendo goleado de uma forma que nós não esperávamos. Jogou pior do que naquele 5-1 do Flamengo. Pior jogo do Corinthians, um dos melhores do Palmeiras de Abel. Destaque para o cara que não fez gol, só que jogou demais. William Bigode deu 2 assistências e quase deixou o dele se não fosse o milagre do Cássio. Manda na segunda trave, bola desviada, Cássio! Não tinha público, né? Mas quem falou que não tinha torcedor? Tinha um em campo, Rafael Veiga. Completando 100 jogos pelo time do coração, teve uma noite iluminada. O garçom, William, recebeu a bola, girou para cima do Gabriel e toma, Veiga. Rafael Veiga vai na rede, avante palestra, vai Verdão! E olha essa aqui, ó, lançamento do Luan lá de trás. Luiz Adriano foi desarmado e a bola sobrou limpa para a canhota do torcedor/jogador. Agora alguém explica por que o Rafael Veiga saiu no meio da comemoração e a galera ficou ali vibrando, dando tapa na cabeça do Jailson, goleiro reserva. Sei lá. Rafael Veiga, 18 gols na temporada. As coisas estão acontecendo, né? Eu fico feliz. Eu costumo brincar com o pessoal que me conhece, que eu quero entrar na área, né? É lógico que geralmente a primeira função do meia é dar passe, é dar assistência, mas eu gosto muito de entrar na área. Então acho que pela quantidade de vezes que eu entro na área, a bola às vezes sobra pra mim e eu consigo fazer gol. Veiga só não tem mais gols do que esse aqui, ó, Luiz Adriano. Deixou 2 também. O primeiro ele tinha que dar metade pro William, fala aí. O Bigode recebeu de Zé Rafael e deixou pro camisa 10 na boa pra marcar. Só que não pra comemorar. Foi marcado impedimento, revisado pelo VAR e Me dá um gol! Aí quando já estava 3-0, Corinthians meio desorientado, e olha o que o Gabriel fez, recuou completamente errado. Luiz Adriano, meio na sorte, aproveitou. É mais um do artilheiro do Palmeiras da temporada! E o Gabriel, hein? Noite para esquecer. Além daquela vacilada, foi expulso depois desse lance em que ele acertou a mão no rosto do Danilo. Não é que o Corinthians só fez besteira no jogo, teve ótimas chances. O Everton sensacional! Manda aberta na segunda trave, Gil fora! E ela ainda triscou no pé da trave antes de sair. Mas não fez o gol. Quem fez mais 2 foi o Palmeiras. O Matias Vinha e Breno Lopes, os 2 corretamente impedidos e sem VAR, hein? Agora, não sei o que o César Sampaio, auxiliar do Tite na seleção brasileira, que estava no jogo, tanto anotou. Mas pode ter sido algo assim, ó. Em noite de futebol, teve show na casa palmeirense. Show mesmo. A gente tem que valorizar muito a vitória do Palmeiras e vamos fazer isso, mas eu primeiro pergunto para vocês, o Corinthians
entrou em campo. Que Corinthians entrou em campo, porque assim, inacreditável, né? Se a gente pensar na rodada anterior e nesse jogo contra o Palmeiras, eram times completamente diferentes. Sereto. Foi um choque, perdão, Lofredo, foi um choque de realidade. Não, pode ir. Né? Foi um choque de realidade. O Corinthians não é o time péssimo que perdeu de 4-0 para o Palmeiras, mas também não é o super time que ganhou de 5-0 do Fluminense. Tem que encontrar um meio. Talvez o Corinthians seja o time de meio de tabela, de fato o time que vai tentar o G8, o G7 para a Libertadores, mas é um time que não tem condições ainda de jogar de igual para igual com um time como o Palmeiras, por exemplo. Até jogou outras partidas boas contra equipes mais bem colocadas na tabela, contra o Grêmio, contra o São Paulo, ganhou do São Paulo, contra o Internacional, conseguiu fazer jogos bons. Mas ontem, acima de tudo, o Corinthians não competiu. O Corinthians não entrou para o jogo. Foi horroroso o jogo do Corinthians ontem, né? Muitos erros individuais e muitos erros coletivos. Não houve competição. O Palmeiras passou o carro por cima, bonito do Corinthians, e o Corinthians ficou assistindo ao Palmeiras. De um lado, um time com fome de ganhar o campeonato. O Palmeiras tem muita fome de ganhar tudo que vai disputar. Campeonato Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil. E o Corinthians ontem entrou para jogar mais um jogo. E aí, quando viu, já tinha sido atropelado. E aí, Lofredo? Olha, parecia, antes do confronto, o confronto em que o Corinthians estava mais próximo do Palmeiras no ano. Porque o Corinthians jogou aquele jogo que foi a retomada do futebol, o Corinthians ganhou do Palmeiras. Naquele momento, o Palmeiras tinha mais time do que o Corinthians, e o Corinthians ganhou. Aí, na final do Paulista, o Corinthians conseguiu levar para os pênaltis, né? O Palmeiras e Corinthians. Ou seja, foi mais equilibrado, o time do Palmeiras era melhor. No Campeonato Brasileiro, o time do Palmeiras era melhor e conseguiu se impor. E ontem parecia que o Corinthians, como estava crescendo depois da vitória do Fluminense, parecia que o Corinthians tinha força para encarar o Palmeiras. E eu acho que foi esse engano que fez com que o jogo se transformasse num passeio. Engano que, e eu digo de várias pessoas, inclusive meu, também imaginava que o Corinthians pudesse jogar num alto nível com o Palmeiras, com esse time. Mas depois pensando, o Corinthians ganhou de quem? Além daquele jogo contra o São Paulo, que o Corinthians jogou de uma outra forma, não da maneira que jogou contra o Fluminense, e do jogo contra o Fluminense, que o Corinthians realmente jogou muito bem, o Corinthians ganhou do Coritiba, ganhou do Goiás, ganhou do Botafogo, ganhou da turma lá do campeonato que era o dele. Sim. Aquele campeonato que ele se livrou. E com aquelas vitórias, jogando de igual para igual contra os times do campeonato dele e vencendo, foi que o Corinthians saltou ali da parte de baixo da tabela para o meio e até a possibilidade de disputar uma vaga na Libertadores. Então acho que ontem houve um erro de avaliação, houve um erro de muita gente, de que o Corinthians podia encarar o Palmeiras. E talvez o ideal fosse jogar de uma maneira como o Corinthians jogou contra o São Paulo, mais defensiva. Agora, as justificativas do Wagner Mancini são ruins. Eu acho que ele joga muito a responsabilidade e tem, como o Sereto falou, teve muito erro individual, mas o time ou ia marcar alto ou ia marcar baixo. Olha, quem tem que decidir isso é ele. A leitura não pode ser feita só pelos jogadores em campo. Essa decisão não pode ficar apenas na conta dos jogadores. Ele que tem que dar essa determinação. Peraí, essa marcação alta não está funcionando, vamos lá para trás. Então acho que o Wagner Mancini não foi bem nas suas escolhas em campo e também na entrevista. Agora, ele fica muito prejudicado também pelo time que ele tem, né? Ele escalou um time lá, aí ele precisava fazer substituição e não tinha ninguém para substituir, né? Ele olha para o banco, não tem nada. E o Palmeiras tem, né? Então o Palmeiras pode até melhorar, consegue até melhorar seu jogo quando faz as substituições. Palmeiras, vamos falar do Palmeiras um pouquinho, agora me lembrou, o Abel me lembrando Jesus ano passado, né? Finalista de tudo, né? Já da Copa do Brasil e da Libertadores, e sem poupar nada no Campeonato Brasileiro, que também quer o título do Campeonato Brasileiro, Sereto. Ele deu uma mexida nas peças, mas colocou o que tinha de melhor. Lembra muito o Jesus nesse aspecto, sim, porque na metodologia de não poupar os jogadores, quer dizer, ele está mantendo a mesma base. Se você pegar o time que jogou contra o River Plate, o time que jogou, e foi um desastre contra o River Plate, né? Aí você pegar o time que jogou contra o Grêmio,
que poderia ter vencido o Grêmio, jogou melhor do que o Grêmio, e o time de ontem são pouquíssimas mudanças. Ele tira alguns jogadores, faz o rodízio de alguns jogadores, mas mantém a base. E porque mostra claramente que quer ganhar as 3 competições. E percebeu, fazendo contas, de que pode ganhar o Campeonato Brasileiro, né? Muito pelo São Paulo, que acabou abandonando a vantagem que tinha. Então ele pode ganhar o Campeonato Brasileiro. Está levando muito a sério, não só a Libertadores no dia 30, mas também como os jogos do Campeonato Brasileiro. E ontem passou por cima do Corinthians. Passou por cima do Corinthians, jogou em altíssima intensidade. O Rafael Veiga, o Luiz Adriano e o William, esses 3 jogadores, sobretudo, pela movimentação criada pelo Abel Ferreira, porque o William ia para fazer dupla com o Luiz Adriano, o Rafael Veiga entrava muito na área, era praticamente 3 atacantes pelo centro da defesa do Corinthians, e a defesa do Corinthians ficou toda embananada, e os jogadores do Palmeiras conseguiram uma goleada em cima do Corinthians ontem no Allianz Parque. Lofredo. Esses 3 jogadores, né, eles dão muitas opções, né, até porque pela evolução, inclusive, do Rafael Veiga. O William sempre foi um jogador que jogou em altíssimo nível, né, em várias posições, centroavante, lado de campo, saindo da área para fazer a jogada, e a jogada do gol do Rafael Veiga, ela é possível por conta dessa movimentação, que a defesa do Corinthians fica perdida, não sabe exatamente quem marca quem, o Gabriel sai no William, e aí abre o espaço para que o Rafael Veiga entre. Também dá para jogar com o Luiz Adriano, e com os dois vindo como meias ali atrás do Luiz Adriano, como é nesse caso desse gol. Então dá muita opção, e ele soube utilizar essa opção. Eu só vou fazer uma crítica ao Palmeiras ontem, que eu ouvi de torcedores palmeirenses que estavam muito felizes com a vitória, uma goleada sobre o Corinthians, mas ontem era para o Palmeiras ter feito 6 no Corinthians, tá? O Palmeiras, ainda que tenha outras competições e tenha mesmo que poupar elenco, fazer manutenção do seu elenco, tirou o pé por muitos minutos. Poderia ter feito 5 ou 6. O derby é um derby geralmente muito equilibrado, são pouquíssimas goleadas, e ontem foi perdida uma oportunidade, não que 4-0 não seja marcante, faz muito tempo que não ocorre. A última foi em 2004, né? Isso. E o penúltimo também foi do Palmeiras, se eu não me engano, acho que foi a final de 93. Acho que não teve outro nesse meio tempo. Posso estar enganado, mas enfim, é muito raro. Agora era para ser marcante, para ser uma goleada ainda maior se o Palmeiras tivesse acelerado um pouquinho mais no final. Mas aí chega um momento que o treinador também começa a pensar no todo, né? Porque ele tem um projeto muito maior do que só o Campeonato Brasileiro. Então assim, administramos, goleamos, agora deixa dar uma segurada. Para não botar os seus atletas no risco. Quê? Mas que o torcedor sente. O torcedor fica pensando, opa, hoje é dia de fazer aqueles 6, aqueles 5. Mas o torcedor nunca está satisfeito mesmo, né? O time vai lá, mete 4 e quer o quê? Quer mais. 4 é um placar no futebol que ele é difícil no derby, tá difícil no clássico. Tá bom, Lofredo. Tá 4-0 tá bom. 4-0 tá bom, né, Lofredo? Tá bom. Tá bom.